aqui para contar o que nós passamos ontem. Alguém ajuda aqui a trazer esse painel aqui no meio? E o que nós falamos ontem é que Deus escolheu pessoas. Jesus tinha o time dele. A Tati consegue fazer? Que Jesus tinha o time dele, o time dos escolhidos. Mas antes, tudo que eles faziam não prosperava. E como foi dito, mas aquele que é justo, tudo que faz prospera. E eram os improváveis que Jesus escolheu. Aqui estava pescadores, homens simples. Olha aqui o time de Jesus Cristo, Filho de Deus. Tinha lá Simão Pedro, também chamado Cefas. O nome dele primeiro era Simão. Jesus mudou o nome dele para Pedro. Tinha também André, tinha Tiago, tinha João, filho de Zebedeu. E aqui, pelo que vocês estão vendo, eram todos pescadores. Tinham a profissão da pescaria. E Tiago e João tinham uma empresa de pesca. A empresa de Zebedeu, o pai dele. Era uma empresa de pescaria. E quem era sócio deles? Era André. E Pedro era sócio deles, a Bíblia diz. Então eles estavam pescando. Os outros discípulos também tinha Filipe, tinha Bartolomeu, também chamado de Natanael, tinha Tomé, também chamado de Dídimo. E nós falamos sobre Tomé, aquele que duvidou. Nossa, Jesus escolheu alguém que podia duvidar? Sim, ele escolhe pessoas falhas também, mas que depois reconhecem, se arrependem e voltam para o caminho. Então Tomé sim duvidou, como vocês também, alguma da caminhada vocês podem talvez duvidar, mas se arrependam e tenham fé em Deus, porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém? Ele duvidou que Jesus tinha ressuscitado, mas depois ele viu com os próprios olhos que o nosso Jesus é Senhor dos céus e da terra, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Amém. Também Jesus escolheu Mateus Levi, que era cobrador de impostos. Aqui vocês veem na plaquinha publicano e cobrador de impostos, porque cobrador de impostos eram chamados de publicanos. E as pessoas não gostavam de pagar imposto. Eu não sei quantos aqui gostam de pagar imposto, mas eles não gostavam e não gostavam de Mateus, porque ele cobrava impostos. Mas ele era rejeitado pelas pessoas, mas Jesus escolheu um rejeitado. Então, se você se sente rejeitado também, saiba que Jesus também tem um plano na sua vida. Amém. Você foi escolhido por Deus, mesmo se sentindo rejeitado na cidade de Olambra. Porque Mateus era rejeitado na cidade dele, mas Jesus o escolheu. Ele abandonou os pecados e voltou para Deus. Simão o Zelote porque era os revoltados. Jesus escolheu uma pessoa que fazia parte de um grupo de revolta na cidade, mas transformou ele para servir ao rei e levar paz. Amém? Amém. Se você foi conhecido nessa cidade por revolta, por briga, eu era o briguento dessa cidade, saiba que Jesus tem um plano na sua vida para você levar paz para as pessoas. Amém? Amém. Também Jesus escolheu Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu e Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Um escolhido, fazia parte do time de Jesus. Mas a Bíblia diz que, por causa do amor ao dinheiro, ele que cuidava do dinheiro, tinha tanto amor ao dinheiro, que traiu Jesus por dinheiro, o Mamon, Deus desse século. Mas, infelizmente, ele se matou. Ele se suicidou. E você nessa noite aqui que tenha pensado também em pensamentos de suicídio, eu, em nome de Jesus, coloca a mão na sua cabeça agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti agora toda essa sugestão do diabo para que essas pessoas venham se matar, Pai. Nós clamamos agora pela proteção do sangue de Jesus. Declaramos o sangue de Jesus para que elas não venham mais ter esses pensamentos de suicídio. Em nome de Jesus. Amém. E como ele se matou, então ele saiu do time dos escolhidos, outra pessoa teve que substituir. E a Bíblia diz que
quem substituiu Judas Iscariotes foi? Matias. Ele substituiu o lugar de Judas. Que você não seja substituído. Deus não quer que outra pessoa ocupe o seu lugar. Então, continue na sua caminhada até o fim, amém? E o que nós falamos e enfatizamos é o chamado de Pedro também. O chamado de Pedro, como que foi? Olha, para prender a atenção das crianças, nós usamos recursos para que elas não se esqueçam mais da palavra. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas como não tem algo visual, esquece. Então, se você visualizar aqui o que Jesus falou, você não vai mais se esquecer. Eu vou pedir para a Tati me ajudar na nossa ensinação abençoada aqui. Como que foi? Peraí, vou tirar essa coisa. Como foi o chamado de Pedro? Aqui está a nossa ilustração. Olha que cenário lindo. O mar da Galileia. Porque mar não era mar de água salgada, era uma lagoa tão grande que chamavam de mar. Então era um mar de água doce lá em Israel, o mar da Galileia. E estava lá 3 pescadores da empresa de pesca de Zebedeu. Estava lá. Eles passaram o quê? A noite inteira trabalhando. Talvez estavam com olheira, já estava cansado. Faz aí, Tati, barquinho lá no fundo do mar pescando. Estava lá e não pegou nada. Olha aqui, gente. Não pegou nada. Estava vazio, não tinha nenhum peixinho para essa empresa. E essa empresa precisava ser sustentada com peixe. E não tinha peixe. Eles pescaram e não conseguiam pegar nada a noite toda. Vocês adultos que estão ouvindo isso, talvez vocês tenham trabalhado. Você já está cansado de tanto que você trabalha e não consegue juntar nada. Então isso aqui é para vocês agora, transformando para vocês. Vocês têm se esforçado, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Inútil vos seria levantar de madrugada para trabalhar. Porque aos seus amados o Senhor dá também enquanto dormem. Aqui eles não estavam dormindo, eles estavam trabalhando. Nada contra quem trabalha de madrugada, porque precisa trabalhar de madrugada e inverte os turnos, não é isso. É que eles estavam exagerando, fazendo um esforço no braço, na força do braço, tentando pegar. E a Bíblia diz que eles não pegaram nenhum peixinho. Diga zero de peixe. Mas até que Jesus apareceu, aleluia! Aqui está para as crianças lembrarem, para vocês também que são as crianções. Jesus apareceu e foi pregar. Quando ele foi pregar, a multidão era tanta, estava mais lotada do que essa igreja. Estava todo mundo espremendo Jesus, espremendo. Agora vem aqui, ô Bia e Lívia. Me espreme aqui que eu vou tentar falar isso aí. Ai, gente, não está dando para falar direito porque elas estão me espremendo. Então, senta lá, obrigada. Jesus viu que a multidão espremia, e ele falou, olha só, ele preveu que ele poderia até ser esmagado pela multidão. Então, prevenção não é pecado, é a sabedoria de Deus. E ele falou assim para Pedro, você me empresta seu barco para pregar? Pedro falou, é claro. Então a Bíblia diz que Jesus subiu, se assentou no barco, e no barco ensinava a multidão. Agora vira lá para a multidão, para estar ensinando a multidão. Ele pregou uma mensagem do reino, ele abençoou aquela nação de Israel. Foi uma bênção aquela pregação, nem sei o que foi, mas foi uma bênção. Então, depois que terminou, Jesus falou o seguinte: Pedro, agora você faz o seguinte, vai para o alto mar. E você vai lançar a rede do lado direito do barco. Por que direito? Não sei. Mas tinha que ser essa instrução. Não podia ser do esquerdo. Tinha que ser do lado direito. Você vai no alto mar, lança do lado direito. Daí Pedro disse, talvez ele pensou, sou
eu tenho a profissão de pescador. Essa hora não é a hora de pescar. O que Jesus, que não entende de peixe, de pescaria, filho de um carpinteiro, o que Jesus... Olha isso, que direção que é essa estranha? Mas Pedro falou assim, mas mestre, pela sua palavra, eu vou lançar rede. Jesus está dando direções para você. Jesus, Ele quer fazer você uma árvore próspera, como foi dito. Tudo que você fizer, venha prosperar. Amém. Então, Pedro falou, vou obedecer. Então, para prosperar, tem que obedecer. Diga, para prosperar. Para prosperar. Para eu prosperar. Para eu prosperar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. A direção de Jesus. A direção de Jesus. Então, que eu venha. Que eu venha. Que eu venha. Que eu venha. Escutar. Escutar. A voz de Jesus. A voz de Jesus. Para obedecer. Para obedecer. As instruções de Jesus. As instruções de Amém? Jesus. Então, aqui, sabe? Ele falou, vou lançar para o lado direito. Quando ele lançou do lado direito, olha crianças! Olha crianças, quanto peixe! Aleluia! Cadê as crianças? Quantos peixes! E eles encheram o barco. A Bíblia diz que eles encheram um barco, encheram outro barco. Aí teve que chamar mais um barco para encher de peixe. O outro barco não está aqui, se ele desapareceu o barco. É para ter mais um barco aqui que não trouxe hoje. E daí encheu, aqui ó, Tati, enche aqui o outro barco. Enche aqui esse barco de peixe. Aí crianças, vocês estão lembrando? Teve que encher esse barco de peixe e mais um outro barco de peixe. Amém. Olha que prosperidade. É isso que está faltando Nome na sua de Jesus, vida. É você ouvir as instruções de Jesus e obedecer. E tudo que você fizer vai prosperar. Amém. Amém. Então, para terminar, os escolhidos foram escolhidos para quê? Para pregar o evangelho do reino. E o que você deve pregar? Aqui está 5 coisas para você lembrar o que você deve pregar. Primeiro, você tem que pregar o seguinte: que todos são pecadores. O Tati vai virando aqui da dica. Que todos são pecadores. Olha que eu não sei se o que você faz, mas o pecado é tudo que desagrada a Deus. É mentira, desagrada a Deus. É toda espécie de desobediência, desagrada a Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão afastados de Deus. Mas, olha só, isso então, aqui está no preto porque lembra o escuro. Quando você entra na sua casa e está tudo escuro, você não consegue enxergar nada. Então o pecado é que leva à escuridão e às trevas. Então você deve pegar isso primeiro, que todos estão afastados da glória de Deus. Você tem que pregar o seguinte: esse está de vermelho para lembrar do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz. A Bíblia diz que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Então está aqui na cruz, ele derramou o seu sangue. E está aqui, ó, o sangue de Jesus derramado na cruz. Apesar de ele ter nascido sem pecado, a Bíblia diz que Jesus pagou o preço na cruz, derramando o sangue dele. Mas ao terceiro dia, quando colocaram ele na tumba, ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Festa porque Jesus ressuscitou. Aleluia. Amém. Amém. E aqui, ó. Então a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então os escolhidos têm que levar essa mensagem que todos pecaram, que Cristo morreu na cruz e ressuscitou por causa dos nossos pecados. A outra mensagem que os escolhidos têm que pregar é o seguinte: que agora, se você recebe a Jesus, e a salvação é um presente, se você recebe a Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados. Você tem um coração limpo e feliz, com alegria plena. Amém. Olha só, a
alegria plena. O meu nome, Plínio, significa plena. E hoje o pessoal do louvor falou, ela dá tanta risada, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para ela, vai ter ensaio hoje? Se ela rir, é que não vai ter ensaio. Daí eles falaram, Plínio, vai ter ensaio hoje? Daí, vai. Daí eles falaram, a gente falou, se você rir, não vai ter ensaio. Porque a alegria plena, nós temos uma alegria que só Jesus pode dar, amém? E então você precisa receber esse presente. A Bíblia diz que aos que receberem e aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? E então, quem é filho de Deus, acontece o seguinte: abandona o pecado. Quem é filho de Deus tem alegria. Aleluia! Vai dando um aleluia por causa desses as criançonas aqui, olha, vão morar no céu, por isso que esse aqui está em amarelo, porque lá tem ruas de ouro. Olha só as pegadas. Olha, deixa eu só ler rapidinho, está escrito nossas pegadas, esses caras curiosos, não deu tempo de ler. Mas eu vou ler aqui desde o começo, olha o que diz. Siga os passos de Jesus que vai para o céu. Você é especial, diga aleluia. Aleluia. Diga, Jesus te ama, Deus criou você com amor. Jesus conhece você, Deus fez você único, Jesus perdoa você, você é precioso para Deus, Deus nunca esquece de você, Jesus chamou você, Deus tem um plano para você, o Espírito Santo te ajuda, seja luz por onde passar, compartilhe o amor de Jesus, Jesus capacita você, Jesus é o seu melhor amigo, Jesus não te abandona, não tenha medo, confie em Deus, o Espírito Santo ensina você, você é amado por Deus, Jesus cuida de você, você pode fazer a diferença, Jesus te escolheu, sorria, você é o escolhido. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele creem não pereça, não vá